a gravidade do pecado. 1 João 3:8. É a palavra de Deus quem diz isto. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Era na nossa casa, que tinha segundas-feiras um estudo bíblico. Em face do crescimento, nós não podíamos mais receber na nossa sala, porque ficou grande, e saímos de lá para um outro local e temos esse estudo nas terças-feiras. Mas era uma segunda-feira, nós estávamos fazendo o estudo, quando chegou-se nesse texto, alguém leu o texto, e antes de fazermos um comentário, uma senhora que estava presente levantou a mão e disse: pastor, eu não concordo com o que o senhor acabou de dizer. Eu disse: não concorda com o quê? Que quem comete pecado é do diabo. Bem, primeiro, não fui eu quem disse. Segundo, não fui eu quem leu. Não falei e nem li. E segundo e terceiro, é porque a palavra de Deus disse, e é verdade. Mas eu não concordo. A senhora concordando ou não concordando, a senhora não desfaz o valor da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E ela se irritou e saiu, e não volto mais na sua casa. E saiu e foi embora, mas batendo o pé. Eu fiquei meio desconcertado ali naquele instante, porque é uma coisa que pega a gente de calça curta, né? Mas continuamos e fomos embora. Meses se passaram, eu estava no banco francês, sentado, conversando com a gerente. Uma mão passou assim por baixo do meu pescoço. Eu fui virar para o lado, não podia, o rosto estava desse lado aqui. Era ela, dizendo: como vai o senhor? Eu digo: estamos na graça de Deus. Ela disse: eu nunca mais tive paz. Eu digo: é verdade. A senhora foi lutar com quem não pode. A gente não pode lutar com Deus. A senhora, nem eu, nem ninguém podemos lutar contra Deus. É a palavra dele. Ou nós nos rendemos à palavra dele, ou então nós não vamos. Ela diz: eu estou procurando. Digo: continue procurando, só que a senhora só vai achar em Cristo Jesus. Mas eu achei interessante que as coisas são sempre assim. A pessoa tem aquela reação contra a palavra de Deus, mas ela demole. O pecado é algo muito sério, mas é muito sério. É tão sério que nós podemos dizer que é seríssimo. Para avaliar a sua grandeza, foi preciso o Filho de Deus vir ao mundo e tomar uma cruz, a fim de dar o valor que o assunto requer. Quando a gente olha para Jesus Cristo, para a cruz de Jesus, que este foi o único meio que Deus teve para tratar com o pecado, nós sabemos que o pecado é coisa séria. O pecado é tão grande que foi necessário um Cristo com uma cruz para medi-lo. Assim, o pecado deve ser tratado como algo da mais profunda gravidade, pois um só pecado causou o afastamento do homem do jardim do Éden, e o menor pecado que seja, impedirá que qualquer pessoa possa entrar no reino de Deus. A Bíblia mostra com clareza que quem comete pecado é do diabo.
Isso quer dizer que o diabo está sempre por trás da prática do pecado mais elementar, e que os praticantes do pecado são suas propriedades. O pecado é o homicídio de Deus e a animação do diabo. Aquele que se encontra sob o domínio do pecado está morto para Deus e está vivo para o diabo. Nós precisamos verificar bem claro o que é pecado e como esse assunto é sério. Porque eu tenho falado, inclusive domingo passado à noite eu falei de novo, a ideia de pecado como crime. Não é crime. Pode ser que um crime seja pecado, mas o pecado é sempre contra Deus. O crime é contra os homens, contra a sociedade. Há muitos crimes que são pecados, mas há crimes que não são pecado. Mas todo pecado é contra Deus. Devo dizer logo antes que alguém coloque qualquer gosto nesse assunto, quando é que um crime não é pecado? É quando ele não é voluntário, ele é um acidente. Quando é que um crime é pecado? É quando ele é voluntário, é determinado pela rebeldia de um coração. Pecado é a atitude soberba do coração do homem, que pretende ser independente de Deus e que o torna um vil escravo do diabo. A essência do pecado é o orgulho e sua consequência é a escravização subserviente à vontade obstinada de uma rebeldia insensata. O pecado é um punho fechado e um soco na face de Deus. É a agressão voluntária de um ser moral contra a justa santidade do seu Criador. É ofensa plena e agravo total ao soberano Senhor do universo. O pecado é basicamente um ato de loucura moral. Quanto maior a loucura, mais louco o pecador. Não há nada mais sujo no ultrajar a santidade divina do que o menor pecado. De fato, não há pecado pequeno, porque não existe nenhum Deus pequeno contra o qual se possa pecar. Se eu estiver pregando aqui agora, sem fé, eu estou cometendo pecado. Porque tudo que não é de fé é pecado. Pecado é uma atitude soberba de autossuficiência. Não fique tão aí pensando que pecado é simplesmente atos desobedientes, morais, mas atitudes rebeldes interiores. Quando a gente é insubmisso, por exemplo, é pecado à vontade de Deus. Atitude de rebeldia, o jiquitaísmo. O que é jiquitaísmo? É a atitude da formiga jiquitaia. Vocês sabem o que é formiga jiquitaia? Formiga lava-pé, você sabe o que é? Não? Sabe com formiga lava-pé? Alguém sabe o que é formiga lava-pé? Sabe? É uma formiguinha, tem dois tipos, tem a preta e tem a vermelha. Mas a pior de todas é a vermelha.
Você cutuca nela, não precisa mexer assim, ela levanta, mas dói e coça. Vocês que não conhecem formiga jiquitaia, no dia que eu achar um formigueiro, eu vou convidar vocês, né? Para vocês aprenderem a saber o que é a formiga jiquitaia. Jiquitaísmo é um termo sociológico para o indivíduo que não é capaz de suportar as dificuldades. Ele é um troço. Ele queima. Onde passa, queima. Brabo, irritado. É aquela natureza. Não é uma ira em consequência de um erro. É uma atitude irritada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia manda irar diante da injustiça. Não é possível não se irar diante da injustiça, porque isso é paspalhismo. O paspalho é aquele que não se ira diante dos fenômenos injustos e pecaminosos. Mas o jiquitaísmo é aquele que vive irritado por tudo. Ele está num estado de irritação. Ele não se ira contra a injustiça. Ele se irrita por tudo. E principalmente por causa do seu espírito insubmisso à soberania de Deus na sua vida. Então este é o problema principal do pecado. O diabo é o autor do pecado e também o seu dono. Ele criou o pecado e mantém sob custódia todos aqueles que são praticantes do pecado. Quem comete o pecado é do diabo. Cada vez que cedemos ao pecado, convidamos Satanás, o autor do pecado, para assumir o comando do nosso ser. Em 1 João, no capítulo 3, no verso 4, nós lemos: qualquer que comete pecado, também comete rebeldia, porque o pecado é rebeldia. Nós temos várias versões para este texto. Uma diz rebeldia, a outra diz iniquidade, a outra diz transgressão da lei. A palavra no original é anomia. Nomos é lei, anomia é contra a lei. É aquele estado rebelde, irritado. Não sei se o Gerson se lembra, nós tivemos uma época aqui, uma conferência, e o pastor Fanini veio ao Moringão pregar. E tínhamos um missionário que era o que cuidava da música. E lá pelas tantas ele zangou-se com o presidente que dirigia aquele congresso, que era o irmão André Zakharov. E este homem, ele era bem grande, ele tinha 2,9 metros, ele era bem forte, robusto, tinha um vozeirão, uma voz linda. O pé dele era 54. Há um homem para ninguém botar defeito. E este homem ficou tão zangado porque a música não era para sair do jeito que ele queria. Se não saísse, ele ficava. E ele, antes de começar a reunião, ele virou e gritou assim: eu não vou reger coisa nenhuma. Eu não vou reger esta porcaria. Eu estava lá do lado e o André Zakharov virou e disse assim: pastor, o senhor rege? Eu digo: eu não sei reger nem jumento, mas vai lá. E assumi a regência do Maracanãzinho, do Moringão, com a maestria foi a única vez que eu fui maestro assim na vida. Puxei a camisa branca,
puxei o paletó preto mais para trás, para subir a manga, pelo menos o povo via a manga, eu digo, aqui eles veem regendo. Mas o que eu estou chamando aqui, que uma pessoa fazer um trabalho por irritação, pode ser pregar o evangelho, pode ser cantar, pode ser orar, é pecado. Qualquer coisa que seja fruto da soberba, é pecado. A natureza do pecado é essa rebeldia orgulhosa de um ser moral diante da vontade soberana de Deus. Por isso, todo pecado endurece o coração, cega o entendimento, entorpece a consciência e mantém a pessoa arrogante em sua estúpida rebeldia. A desobediência do pecado é fruto da rebeldia obstinada, que deriva de um coração que pretende ser autônomo, dono do seu nariz. O pecado é uma revolta contra Deus, o estabelecimento de uma independência falsa, a substituição de uma vida para Deus por uma vida para si. Deste modo, o pecado narcotiza nosso entendimento, envenena nosso espírito, corta nossa aspiração pelas coisas divinas e faz com que o fim do homem seja paupérrimo e ruim. O pecado é do diabo, mas a salvação do pecado é de Jesus Cristo. Ele veio a este mundo com o objetivo definido de libertar o ser humano do seu pecado. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isto significa finalidade. O objetivo pelo qual ele veio ao mundo foi para isto, para destruir. E o texto tinha dito que quem comete o pecado é do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Jesus veio como Salvador do mundo. Morreu a fim de separar os homens a quem ama do pecado ao qual detesta. Se eles se recusam a aceitar esta separação, ele os abandona à sua sociedade escolhida e à condenação, que isto importa. Vamos voltar aqui a uma coisa que deve ser repisada. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus detesta pecado. Logo, ele não tem perdão para pecado. Ele tem perdão para pecadores. Assim como o médico não perdoa a doença, ele trata do doente. A doença tem que ser destruída. Quando o médico dá um antibiótico, às vezes o antibiótico tem efeitos colaterais. Mas o objetivo do antibiótico na vida do doente, trazendo aqueles efeitos colaterais, é destruir a doença e não o doente. Ele quer curar o doente, mas matar a doença. Deus anula e detesta o pecado, mas ama o pecador. E nós temos que estar com isto bem claro diante dos nossos olhos. O homem foi criado por Deus
à sua imagem. Mas com o advento do pecado, o ser humano passou a refletir as marcas do diabo. Thomas Watson dizia que o coração do pecador é a mansão do diabo. E o pecado estampa a imagem do diabo no homem. O homem no pecado é um escravo de Satanás. Por isso Jesus se manifestou, foi para isto que ele se manifestou. Nós lemos em João 8, 34 e 36. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando um boi vai comer numa roça, um boi de um proprietário vai comer numa roça do outro proprietário, o proprietário primeiro tem o direito de ir lá buscar o boi, porque o boi é dele, tem o ferro dele. O diabo tem direito de pegar as pessoas que estão na igreja, mas que estão vivendo no pecado, porque o pecado é dele. Ele tem o direito de chegar e pegar. Vocês estão na igreja, mas vocês não estão libertos. Então, vocês são meus, você tem o meu ferro, vou buscar, eu vou mexer. Mas ele não tem direito de pegar aquilo que já foi tirado daquele ferro e colocado o ferro de Deus em cima. O pecado conforma o homem com o diabo e deforma completamente a sua vida, mas Cristo transforma o coração totalmente libertando do pecado e assim reforma por inteiro a conduta. O diabo destruiu a vida com o pecado. Cristo destruiu o pecado com a sua vida. O pecado anula toda a vida em relação a Deus e gera morte. Cristo anula todo o pecado com a sua morte e gera vida abundante. O diabo matou o ser humano com o pecado, dominando o seu corpo. Cristo matou o pecado em seu corpo e deu vida eterna ao ser humano. O diabo é o autor do pecado e da morte, mas Cristo, ao morrer para o pecado, tornou-se o autor da salvação e da vida eterna. O pecado separa o homem de Deus, porém Cristo destrói o pecado e torna o homem filho de Deus. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu antigamente pensava que esse veio para o que era seus e os seus não receberam, era só os judeus. Mas depois eu vendo o contexto que ele criou o mundo, que todas as coisas aí, veio para o que era seu, é o mundo inteiro, a população, e eles não receberam, mas entre estes todos, os que o receberam, é bom a gente olhar a voz passiva, deu-lhes o poder de serem feitos, não de se fazerem, mas de serem feitos, filhos de Deus. Jesus Cristo veio a este mundo para nos libertar do domínio do pecado e nos fazer filhos de Deus. Lá na cruz, ele destruiu as obras do diabo, crucificando com ele o servo do pecado. E na ressurreição,
nos deu a nova identidade de filhos de Deus. Esse texto precisa ser meditado muitas vezes por nós para usufruirmos dos benefícios. Romanos 6, 5 e 6. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. E a outra versão diz, como escravos. O diabo constrói o pecado, e Jesus destrói a obra do diabo. O pecado construiu o império da morte, mas segundo Timóteo 1,10 mostra que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Eu quero que vocês observem o verbo destruir que nós estamos analisando juntos aqui, porque diz que quem comete pecado é do diabo, para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir. Vimos em primeiro plano aqui que ele destruiu o corpo do pecado, que é Romanos 6,6, quando diz aí, para que o corpo do pecado seja destruído. Essa palavra destruído pode ser desfeito e pode ser também traduzido com o sentido de despedido, como se um empregado que estivesse na firma é despedido e os vínculos são cortados. Então, ele se manifestou com o objetivo de destruir, ou desfazer, ou despedir o corpo do pecado. Ele se manifestou com o fim de destruir aquele que tinha o império da morte, não é? O qual destruiu a morte. Destruiu a morte. É tremendo. É tremendo. O cristianismo o cristianismo autêntico é o único sistema em que tem uma manhã esperançosa. Depois de uma tarde nebulosa de sexta-feira, o cristianismo tem uma manhã de ressurreição, tem esperança. Uma das coisas mais gostosas ao meu coração quando eu leio aquele texto é quando aquelas mulheres tristinhas, acabrunhadas, com as suas vasilhas cheias de ungüentos para ungir o corpo do Senhor, iam discutindo quem é que vai tirar a pedra, vamos cuidar de terceiro dia. Elas ainda estavam com esperança, com um corpo morto. Quando chegam lá no lugar da sepultura, a pedra está aberta, elas ficam perplexas. Uma começa a chorar. Por que você está chorando, mulher? Porque levaram meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E de repente ela, supondo que Jesus fosse o jardineiro, olhando, jardineiro, se bem que ele é o jardineiro sim, que faz brotar do coração de espinhos, agora faz brotar um jardim florido, faz com que a alma se torne, alguém pode procurar aí, se é Jeremias 31, 12, tem impressão que é. Se for esse texto, vamos dar uma lida nele. Jeremias deve ser 31, 12, para mostrar que Jesus de fato é o jardineiro por excelência. A alma se tornando um jardim florido. Hão de vir
exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. É Jesus, que é o jardineiro mesmo, que faz com que a alma se torne como um jardim regado. Mas de repente um anjo pergunta para elas o seguinte: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Aquele que é vida. Vocês estão supondo que a morte teria domínio sobre ele? Ele veio para destruir a morte. Ele veio destruir o corpo do pecado. Ele veio para destruir o pecado. Ele veio para destruir as obras do diabo. E como o diabo é o detentor do império da morte, ele veio para destruir a morte. O hino mais lindo que existe na Bíblia, aliás, são dois lindos que o apóstolo Paulo relata. O primeiro é: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Quem foi que deu a mente a ele para que possa instruir? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Eu acho este hino o suprassumo da inódia. O outro hino é um hino de tripúdio. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? É um momento em que ele clama numa forma poética, a verve do Espírito trazendo ao coração dele um tripúdio sobre a morte, porque Jesus Cristo veio e colocou. Eu tenho muita admiração por um velho pastor metodista que tem sempre sido um instrumento na minha vida com os seus livros, chamava-se Dr. Stalin Jones. E o último livro que ele escreveu, ele já estava com 87 anos, depois de ter tido um derrame. Ele recuperou-se desse derrame para escrever o Canto do Cisne, a sua última melodia de vitória. E ele disse o seguinte: todos os inimigos de Cristo, quando vierem para você, e ele estava se referindo especialmente a Satanás com as suas hostes, ele diz assim: Satanás, vira as costas, deixa eu ver as suas costas. E eu fiquei curioso, porque ele vai dizendo as coisas assim, vai dizendo, o que será que o Dr. Stalin Jones quer dizer? Ele diz: vire as costas, porque eu quero ver as marcas de Jesus nas tuas costas pisadas. Eu digo: ah, é verdade. Deixa eu ver o seu colarinho por trás. Você chega aqui com a afronta de um herói, mas você é um derrotado. Os pés de Cristo estão sobre as suas costas. Você caiu de bruço. E nós ficamos com medo de pecado, medo do diabo, tendo um Salvador poderoso que já venceu, que destruiu. Eu fico impressionado como as televisões trazem esses programas: derruba o diabo, ó o diabo, mata o diabo, Gente, estão dando mais valor a um inimigo vencido do que ao vencedor, que é Cristo. Fica atrás de diabo, para tudo quanto é lado, capeta. O capeta, quem é que tem mais poder? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia mostra que o salário do pecado é a morte. E o preço do pecado nunca foi reduzido, nem o seu salário foi inflacionado. Por isso Jesus Cristo esteve aqui, teve que passar pela morte, para também poder destruir aquele que tinha o poder da morte. O diabo, como diz Hebreus capítulo 2, verso
14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele destruiu o pecado, ele destruiu o corpo do pecado, ele destruiu a morte e ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Olha como a Bíblia vai mostrando, toque, 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 toque. O pecado é que gera a morte. E o pecado tem um autor. Então ele destruiu o pecado, destruiu o corpo do pecado em nossas vidas, destruiu a morte e destruiu o que tinha o poder da morte. É tremendo. O nosso Senhor Jesus Cristo é tremendo, como dizia o irmão George Crane Smith. Ele costumava dizer para mim assim, aquele gesto manso dele, ele dizia assim: Pastor Glênio, Jesus é tremendo. Primeira vez que ele usou para mim essa expressão, e eu fiquei assim, tremendo, que será tremendo? Mas depois eu fui ver, é tremendo mesmo, e eu passei a usar também tremendo, porque é tremendo. É maravilhoso saber que ele venceu todos esses inimigos. O pecado é coisa séria, minha gente. Por isso Cristo encarou o assunto com a maior seriedade possível, destruindo por completo todas as implicações do pecado na nossa existência cristã. O médico, quando está extirpando um câncer do organismo, não pode deixar alguma raiz, pois senão o seu trabalho será vão. Em Cristo a obra da destruição do pecado foi consumada, e em Cristo está garantida a nossa vitória em relação ao pecado. Nós temos vitória, temos garantido uma vitória de Deus, e nós podemos usufruir esses benefícios de modo muito claro. Graças te dou porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu estava comentando com minha esposa ontem que eu ouvi há muito tempo, muitos anos atrás, num seminário, um pastor dizendo que tem 3 barras terríveis na vida dos pastores, na vida dos obreiros, na vida de qualquer pessoa. Ele dizia que são 3 barras: a barra da saia, a barra do ouro e o orgulho, que era uma barra. Eu concordo com ele. A barra da saia, eu tenho fugido dele, porque a Bíblia diz assim: fugir. Essa é para a gente fugir. A barra do ouro, eu tenho entregue isso na mão de Deus, dizendo: Senhor, não me faça colocar o coração de modo nenhum no dinheiro, no ter, na posse. Eu quero o meu caráter formado pelo Senhor. Mas esse orgulho, que é uma barra, este é mais perigoso do que todos. Porque a barra do ouro você tem no bolso, no banco, você tem em determinados lugares. A barra da saia, que a mulher, você foge dela, eu já fugi algumas vezes, terrível. Mas você foge, dá para correr. Toda vez que eu atendo uma mulher aqui, eu abro aqui essa janela ali, deixo aberta, deixo as 2 portas destrancadas. Se eu gritar a secretária, ela corre aqui. É sério? Vocês não sabem que é sério, mas é sério. É sério. Só a graça de Deus para nos livrar. Só a graça de Deus. Não vem com história de dizer assim: não, eu sou forte, porque não tem fortaleza não. Por isso que a Bíblia diz assim: fugir. Mas o diabo, ela não manda eu fugir, manda resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, a gente não tem que fugir dele. Mas esse tal orgulho, que é a base do pecado, é terrível. Ele insinua, ele faz. Alguém lhe diz uma palavra e você fica magoado. Magoado por quê? Porque ele falou que você é feio? Às vezes até disse a verdade.
Aí você fica doído a vida toda. Não, meu Deus, por misericórdia. Só por orgulho? Esse aqui é pecado. Um dia, uma pessoa chegou e disse: eu não vou mais participar lá do conjunto vocal. Por quê, meu amor? Por quê? Mas, querido, o que é isso? Você não aprendeu ainda que às vezes a gente precisa ser desprezado, ridicularizado, menosprezado, e que isto é um lugar bom em que Deus está trabalhando conosco? Eu estava contando para os meninos ontem a história do Sadhu Sundar Singh, aquele homem de Deus lá de Punjab, da Índia, e o Sadhu, tadinho, estava pregando, ele começou a cantar e começou a juntar gente, ele começou a falar de Jesus para as pessoas. Quando ele começou a falar de Jesus, Raup Rum era um homem forte, deu-lhe um cachaço nele, assim que ele saiu catando cavaco, se machucou todas as mãos, o rosto, ele sangrando levantou e fez uma oração pedindo a Deus misericórdia pelo Raup Rum, que Deus o perdoasse, que fizesse dele uma nova criatura, e orou por aquelas pessoas e continuou pregando. Aí eles viram que não estava jeito para aquele homem daquele jeito, ele estava no Tibete pregando, puseram dentro de um poço fundo. Quando ele bateu lá, machucou o braço, mas ele era um homem que não usava sapatos, ele andava de pés descalços, por isso ele era chamado de o apóstolo dos pés sangrentos, porque os pés rachados, ele andava na neve, sangrava, andava nas pedras, sangrava, e ele começou a sentir que ele estava pisando numa coisa meio mole, meio suja, fedia, um mau cheiro. Aí ele começou a perceber que ele estava pisando em cima de ossos e de corpo de outras pessoas que tinham sido colocadas ali dentro. Ele passou 3 dias dentro daquele poço, sem comer, sem beber, e ele estava orando a Deus, pedindo a Deus que tivesse misericórdia daquela gente, daquela coisa, aquele lugar, quando de repente ele ouviu um barulho em cima, era noite, escuro, já lá dentro era escuro, mais escuro da noite, e alguém dizia: pega na corda que eu estou jogando, e ele com o braço machucado, deu um jeito, fez uma amarradilho, subiu, o cara tirou ele de lá, botou fora, fechou e sumiu na noite. Ele não sabe quem foi que fez esse benefício, ele contava que foi um anjo de Deus que tirou ele de lá, mas se ele saiu dali, você sabe para onde ele foi? Para a praça pregar. No outro dia ele estava lá pregando. Ninguém pode com este homem, mas não pode, sabe por quê? Ele disse o seguinte: eu quero amar Jesus até onde eu não puder mais, e quero servi-lo, porque para mim só tem uma expectativa, para mim a cruz de Cristo é a minha expectativa. Eu fico com vergonha quando eu leio essas coisas, porque puxa vida, mas Senhor, Tu sabes cada um como é, isso o Senhor vai usar as nossas vidas. Eu posso não ser um Sadhu Sundar Singh, mas me faz um capacho como o Senhor quiser, desde que a Tua glória esteja aí. O diabo é o autor do pecado que gera a morte. Jesus morreu a morte do pecado e destruiu o poder do diabo e a força do pecado e da morte. Agora em Cristo Jesus nós temos a certeza da fé, que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo foi feito novo. Em 2 Coríntios 5,17. Se o Senhor Deus expulsou Adão do paraíso por um só pecado, não nos deixará entrar nos céus, conservando os nossos pecados, a menos que apelemos para a expiação de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem podemos gozar de um perdão irrestrito e de uma pureza interior. A justiça que nos faz aceitáveis diante de Deus é a justiça de Cristo.
Alguém disse: ao recebermos uma mulher grávida, recebemos o seu filho junto. E nós somos aceitos e vitoriosos em Cristo. Quando Deus recebeu a Cristo, grávido de nós, Ele nos fez vitoriosos sobre o pecado. Se estamos em Cristo, ao receber Cristo, nos recebeu juntos. Eclesiastes capítulo 1, verso 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que é falto não se pode calcular. Isaías, capítulo 40, versículo 4. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torto se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Oremos. Pai querido, tua palavra, que é a verdade, há de prevalecer sobre os nossos corações, pela revelação e pelo poder do teu Espírito, abrindo o entendimento e a nossa boca para proclamar com veracidade a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Parece um tanto contraditório. Aquilo que é torto não se pode endireitar, mas Ele endireitará as tuas veredas. Nós temos aqui hoje a considerar o pior se tornando bom. Um dos reis de Judá, considerado o pior rei, uma figura terrível. O seu reinado longo de 55 anos teve o pior período da história do povo de Israel em termos de apostasia. Nós vamos abrir em 2 Crônicas, no capítulo 33. Nós temos a vida de Manassés, que começou a reinar com 12 anos de idade, e durante 55 anos reinou sobre Jerusalém. O verso 2 diz como era este rei, o que ele fez. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme às abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Manassés
foi um rei mau diante dos olhos do Senhor. Fez o que era mau. Vamos verificar quais foram as coisas más que ele fez, que ele realizou. Nos versos 3 e 4 mostra exatamente que Manassés prostrou-se diante dos ídolos. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalim e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Manassés foi um rei que se rebelou contra a atitude do seu pai, Ezequias, que era um rei que teve o coração voltado para Deus, que destruiu a idolatria que graçava em Israel naquela ocasião. Ele fez exatamente o contrário. Parece que neste ponto Freud explica. Havia uma atitude de rebeldia contra o seu próprio pai. Depois da morte de Ezequias, ele procurou reconstruir os altares, fazendo graçar a idolatria por todo Judá, prostrando-se diante dos poderes destes cosmocrátares que governam a força espiritual da maldade, da idolatria. Ele estava pronto, ávido, para se envolver com tudo aquilo que é contrário ao que Deus determinou. Não terás outros deuses diante de ti. A coisa mais sórdida na história de Israel e da igreja tem sido a idolatria. Homens se prostrando diante daquilo que se pode chamar de vacuidade, de vazio, porque ídolo é o vazio, é uma personalidade se curvando diante de um objeto, é um ser pensante se relacionando com uma coisa, tornando a coisificação da personalidade. Ezequias havia derrubado toda aquela idolatria que estava dominando o povo dos judeus naquela ocasião, e o seu filho vem e reconstrói. No verso 5 mostra que ele construiu altares aos deuses estranhos exatamente no templo, lá dentro da casa de Deus. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Essa expressão exércitos dos céus estaria muito ligado ao projeto astrológico, às forças da astrologia, atrás das estrelas, do poder que emana das estrelas. Isto, desde quando foi construída a Torre de Babel, que o seu topo chegasse ao céu. Alguns estudiosos querem dizer que esta ideia do topo chegando ao céu seria exatamente o círculo do governo, dos poderes das estrelas, do zodíaco, começando com as constelações que exercem poder sobre a personalidade das pessoas e que traçaria o perfil do comportamento do indivíduo por toda a sua existência. Astarote, que é uma deusa do espaço
estaria ligado com os astros, e estaria ligado com aquilo que mais tarde veio, até em inglês nós temos Easter, Páscoa, que é um período da mudança, da estação do inverno para a primavera, no hemisfério norte, e as pessoas estariam ligadas aos poderes dos astros, onde há uma influência muito grande. Ele instituiu o culto da astrologia e colocou isto dentro do templo de Deus. O verso 6 mostra o aspecto do sacrifício a Moloque, um deus em que as crianças eram colocadas nos seus braços incandescentes e os tambores rufavam bem alto, enquanto as crianças eram cozidas vivas, para não ouvir o choro, o grito daquelas crianças, como sacrifício ao deus Moloque. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira. Você lê aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, que há uma série de abominações desprezíveis aos olhos de Deus, e todas estas abominações foram praticadas pelo rei Manassés. Deuteronômio 18, começando com o verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Presta atenção que exatamente aquilo que Deus abomina, que Deus tem nojo, foi aquilo que Manassés fez com todo o seu gosto. Ele era um homem pirrônico, fazia por prazer. No verso, voltando agora para capítulo 33 de 2 Crônicas, no verso 7 mostra que ele pegou e colocou uma imagem dentro do templo. É aqui uma figura do anticristo. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E ele pegou um ídolo e colocou lá, fazendo prostituição, adultério espiritual. Este homem era, aos olhos de Deus, extremamente mau. Versículo 9 nos mostra que ele induziu os outros a cometerem pecado de tal modo que Judá se tornou pior do que todas as outras nações. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel.
Presta atenção como é que este homem conseguiu minar princípios, destruindo, avassalando. Ele chegou ao ponto de renunciar qualquer condição de ouvir a voz do Senhor. Versículo 10, ele não tinha nenhuma dúvida de que ele não estava pronto a ouvir o que Deus queria que ele ouvisse. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Não se pode mudar o que é torto, mas Deus pode mudar o que é torto. A história de Manassés tem 2 capítulos. Até aqui é o primeiro capítulo. É o capítulo da sua decadência moral e da decadência do povo. Mas Deus é Deus. Quando nós lemos, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É que há um Deus soberano que pode mudar aquilo que aparentemente é imutável. Ele pode trocar na sua graça e soberana vontade o coração mais empedernido, mais desgraçado, mais rebelde, e fazer com que este coração se torne um novo, tirando o velho e colocando um novo. Nós vamos caminhar agora para o 2º capítulo da vida de Manassés, no versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. Quando Deus, na sua soberania, vai operar para trazer um homem de volta, ele começa com a aflição. Muita gente considera as aflições como coisas desprezíveis, mas as aflições são extremamente benéficas. É no meio do fogo ardente, das tribulações e das dificuldades, que os homens começam muitas vezes a serem trabalhados para a mudança da mentalidade. Os espinhos e as cadeias na vida de Manassés começaram a entrar fundo para chegar àquele ponto que o verso 12 vai mostrar aí, que é a humilhação, o quebrantamento. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele ainda não conhecia o Deus da sua própria experiência, mas ele conhecia o Deus de seus pais. E ele começou agora a ser quebrantado, a ser trilhado pela mão poderosa de Deus. Diz o texto que ele angustiou-se. A angústia é um lugar bem presente de Deus. Lembra-se do Salmo 46, versículo 1. O que diz este salmo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Angústia. É a hora do clamor de Deus. Oh, como eu dou graças a Deus pelas angústias, pelas crises, pelas grandes dificuldades. Como eu dou graças a Deus que Ele não coloca redomas de proteção sobre a vida das pessoas e não as protege contra as tribulações deste mundo, porque essas tribulações muitas vezes são exatamente as entradas
por onde ele vai tocar no profundo de nosso coração. Aquele coração duro do rei Manassés começou a ser trabalhado quando o rei da Síria veio com o seu exército e o levou prisioneiro. Os estudiosos dizem que foi mais ou menos 1 ano a prisão de Manassés. Provavelmente o mesmo tempo que Jó teve da sua tribulação, para levar a um estado de quebrantamento. Ele se humilhou e orou perante o Senhor, Deus dos seus pais. Verso 13 diz que Deus se manifesta favoroso para perdoar Manassés. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Presta atenção que ele, quando orou na sua tribulação, ele conhecia o Deus dos seus pais. Mas ele foi humilhado e quebrado e quebrantado ao ponto de, quando ele foi restaurado a Jerusalém e ao governo, ele reconheceu que Deus era o Senhor soberano, que o Senhor Jeová era o seu Deus. E houve ali um envolvimento significativo. Manassés reconhece a soberania de Deus, que não foi o rei da Síria quem o levou para o cativeiro, foi a mão de Deus, que não foram as circunstâncias aleatórias. Há um Deus que dirige a história, há um Deus que está interessado com este coração para transformar este homem. Vamos para o verso 14 para verificar quando é que este homem trabalhado por Deus, o que acontece com ele? Ele começa restaurando. Quando Deus opera num homem, trazendo restauração nesta vida, há uma série de rés que começam a aparecer. E depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion no vale, e à entrada da porta do peixe, e à roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Há uma versão que diz, e então reconstruiu os muros. Ele começou a reconstrução dos limites de sua conveniência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O homem, quando é trabalhado por Deus, ele tem seus limites de permanência. Ele é restaurado e vai retirar do meio toda a idolatria. Verso 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Gosto também da versão que diz, e retirou todos os ídolos que ele mesmo havia colocado. Quando Deus opera numa vida que há arrependimento, este arrependimento se manifesta com atos de reconciliação, com atos de restauração real, não alguma coisa platônica, metafísica. Ele se manifesta como fatos concretos.
Aquilo que foi feito errado agora é feito correto. Aqueles relacionamentos que foram partidos agora se restauram. Aquelas amarguras que ficaram no coração são agora substituídas por um amor genuíno e um perdão verdadeiro. A idolatria é retirada, é removida, é arrancada. Não existe mais aquela coisa, aquele liame, aquela ligação com o velho, com o passado, com o esdrúxulo, porque quando Deus faz alguma coisa nova, é nova. Os que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo, de uma maneira radical no coração. Há uma nova disposição, há uma nova inclinação, há um novo desejo, há um novo propósito. Eu fico assim um tanto duvidoso quando eu vejo uma pessoa que diz: não, Deus transformou minha vida, mudou o meu caráter, mudou, mas ainda continua tendo vontades para ficar nas velhas coisas, comendo, como diz o apóstolo Pedro, o porco voltando ao espojadouro e o cão voltando ao seu vômito. Este homem que era um traste diante de Deus, fazendo tudo o que era de mais hediondo, mas quando a mão de Deus veio para restaurá-lo, ele jogou fora. Parece que o torto não pode ser consertado por nós, mas por Deus pode. É verdade que nossas psicoterapias não conseguem entrar no profundo do coração humano, mas a graça de Deus pode. É verdade que nós ficamos na periferia tentando curar os traumas e as feridas humanas com paliativos, mas Deus tem o poder nas aflições de nos fazer chegar até o fundo do poço, para pela graça derramada em Cristo Jesus no Calvário, nos curar dos nossos traumas. Nós precisamos conhecer este evangelho que transforma, e não esta religião que mascara transformações. Nós precisamos conhecer um evangelho que muda o coração, e não uma religião que apenas muda comportamentos periféricos. Eu dou graças a Deus, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia relata os 2 capítulos da vida de Manassés. No livro de Reis, só relata a primeira fase, o lado ruim daquele rei mau. Não conta o segundo lado, mas Crônicas vai um pouco mais mostrando a graça de Deus operante para transformar a vida do rei Manassés. Verso 16 diz que ele reparou o altar do Senhor. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Eu queria que vocês prestassem atenção na ordem das coisas. Ele reedificou os muros, ele retirou os ídolos, e ele restaurou o altar. Ele começou de fora para dentro. Ele não começou de dentro para fora. Ele reconstruiu os muros, ele retirou os ídolos, e ele reconstruiu o altar. Você não vai poder prestar uma adoração sincera enquanto você não for circuncidado no seu coração dos liames, das ligações com as coisas das quais você era escravo. Não haverá um coração de adoração genuíno enquanto nós estivermos ligados a estas coisas que nos prendiam da idolatria. E a idolatria pode ser marido, pode ser filho, pode ser dinheiro, pode ser posição, pode ser família, pode ser política, pode ser escola, pode ser cultura, pode ser moda, pode ser qualquer coisa que não seja Deus. Quando nós damos prioridade a qualquer coisa que não seja a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nós somos idólatras.
Então essas coisas têm que ser removidas e o altar do Senhor ser construído numa relação íntima. Agora posso prestar um culto racional, inteligente, sacrifício vivo na presença do Senhor, porque tudo mais já foi restaurado, os relacionamentos, o lugar onde estamos, tirado os ídolos, repara o altar, oferece ofertas pacíficas, louvor, e diz aí o texto que ele reconduz, no verso 16, ele reconduz as pessoas a Deus. O final do verso diz, que Judá, e mandou que Judá servisse ao Senhor Deus de Israel. Interessante, quando uma pessoa é restaurada por Deus, os seus relacionamentos começam também a trazer benefício para os outros, e as outras pessoas são influenciadas a buscar Deus de Israel. Certa ocasião, um senhor chegou para um pastor e disse: pastor, eu quero ser batizado. O pastor disse: meu amigo, o senhor quer ser batizado por quê? Ele disse: porque eu vi o Evangelho. Eu não estou entendendo, meu amigo, você viu o Evangelho ou você ouviu o Evangelho? Não, eu vi o Evangelho. Disse: não, meu amigo, o Evangelho não se vê, se ouve. O Senhor Jesus mandou que se fosse por todo o mundo e pregasse o Evangelho a toda criatura. Ele disse: mas eu vi o Evangelho. Eu estou continuando a dizer ao seu pastor que eu quero porque eu vi o Evangelho e eu criei. Ele disse: mas como é que é isto? Ele disse: o meu vizinho é um homem que vive o Evangelho de tal modo que o que ele vive me despertou a conhecer Jesus Cristo. É o Evangelho que se encarna, não é uma coisa teórica, é uma expressão da vivência. E esta vivência se manifesta exatamente numa maneira de viver coerente. Manassés caiu em grande aflição, e na sua aflição ele foi quebrantado. Gosto muito de verificar lá no Salmo 50, verso 15, que na hora do quebrantamento, na hora da angústia, nós podemos invocar ao Senhor para que Ele nos atenda. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Todas as vezes que nós colocamos giraus para proteger as pessoas, nós estamos cometendo um erro muito grave. O indivíduo, quando está se despencando, nós não podemos proteger a queda, porque pode ser, este afofar da queda pode ser muito trágico para a sua mudança de coração. Eu tenho sido às vezes chamado para ajudar as pessoas, e eu tenho visto que ele não chegou no lugar onde deveria chegar, do quebrantamento. E eu tenho sido instrumento negativo quando ponho alguma coisa fofa para impedir que os espinhos penetrem. Não, o sofrimento muitas vezes é o caminho que Deus está utilizando para levar ao quebrantamento genuíno. Eu gosto muito da expressão de Spurgeon quando ele disse, referindo-se a Isaías 57, versículo 15, mostrando ali que Deus, ele disse, Deus habita no alto e sublime trono e no coração quebrantado. O diabo habita no inferno e no coração exaltado. Este coração quebrantado é o lugar mais propício da habitação de Deus para levar o indivíduo
a uma real comunhão com Ele. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Como eu dou graças a Deus quando um sujeito está sendo moído por Deus até virar fubá, para poder fazer o bolo de Deus, com o tempero de Deus, com o gosto de Deus. Oh Senhor, eu não quero que o Senhor me permita ser um instrumento para amenizar este sofrimento que é dado por Ti, para o quebrantamento. Se eu for utilizado, que me ajude a ser utilizado no momento certo do Senhor, para proclamar a verdade que liberta. Teve o seu segundo lado da história muito precioso. Ele foi transformado pelo Deus que faz com que o torto se torne direito. Este Deus que pode endireitar o seu marido, que você acha que está impossível de ser endireitado, a sua esposa, o seu filho. Hoje pela manhã uma mãe chegou para mim dizendo, o meu filho, eu disse, querida, este seu filho é um fardo muito pesado nas suas costas. Eu tenho acompanhado o caso dela. Ele não tem mais veias. Os médicos acham um milagre os braços dele ainda estarem sendo usados para a droga. E ela querendo por todos os meios carregar aquele filho nas costas. Para de carregar. E eu volto a dizer, eu quero tirar este piano daqui, mas esse piano pesa. Eu não posso tirar o piano porque o piano pesa. Oh Deus, tira o piano. Eu não posso tirar o piano. Por favor, entenda o piano como um problema muito grande. Deus disse, eu vou tirar o piano. Pode deixar que eu vou tirar o piano. E eu fico aqui, Senhor, tira o piano. Ele disse, eu vou tirar o piano. Senhor, tira o piano. E eu fico piando o tempo todo para que Deus tire o piano. E fica nessa oração gemendo, e Deus diz, eu vou tirar o piano. E os dias passam e o piano não sai. Deus, o Senhor está surdo que não ouve para tirar esse piano. Ele disse, não, eu só quero que você se afaste do piano. Mas o que problema? O Senhor sabe que eu não posso tirar o piano, eu só estou aqui do lado. Mas sai perto do piano, rapaz. Deixa o piano comigo. Não, Senhor, mas eu não estou fazendo nada, eu não tenho força. O Senhor sabe que eu não tenho força, eu não posso. E choro. Ele diz, afasta-se do piano. E eu, depois de tanto lutar, porque isso é uma luta, porque entregar é a coisa mais difícil que existe. Se vocês quiserem me perguntar qual é o versículo mais difícil da Bíblia, eu digo que é Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O Ele tudo fará é fácil para Ele, mas entregar e confiar para mim é difícil. Eu sofro, eu luto, eu brigo, mas aí de tanto cansar eu entrego e me afasto. E me afasto por um instante, quando eu olho, cadê o piano? O piano sumiu. E eu volto-me para ele e disse, Senhor, por que o Senhor não tirou o piano quando eu estava ali perto? Ele disse, filho, porque se eu tirasse o piano, você ainda ia dizer que a sua fé tinha lhe ajudado a tirar. E a minha glória eu não darei a homem algum. Quando eu faço pela minha graça. Sai de perto dos pianos da sua vida, entrega. E eu virei-me para ela e disse, você precisa entregar. Ela disse, eu não consigo, pastor. Eu digo, eu também não. Mas vamos fazer como disse Hannah no seu livro O Segredo da Vida Feliz. Vamos entregar, 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 até ficar entregue. Se ele voltar, a gente entrega outra vez. E se ele voltar, a gente entrega outra vez. E no momento em que está entregue, Deus opera pela sua graça.
Eu não sei quem é que estava orando pela vida de Manassés lá em Jerusalém, mas devia ter alguém orando. Tem tanta gente orando por tantas outras pessoas que parecem irreconciliáveis. Parece que não tem jeito para ele. Você está sabendo que aí na sua família tem alguém que parece que chegou ao ponto final, mas você ainda está sendo impeditivo. Entrega. Não confie no seu entendimento, não se estribes no seu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Dou graças a Deus pelas crises profundas que chegam às nossas vidas, pelo quebrantamento real que o Espírito traz aos nossos corações, e pela restauração verdadeira, que implica no reconhecimento total da soberania de Deus. Como disse Manassés, então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Reconheceu que Deus é o Senhor e que Ele tem o governo sobre as nossas vidas. Que há uma restauração dos limites, em que todas as coisas agora me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho lugares próprios para pisar. Eu tenho relacionamentos adequados para ficar. Os santos de Deus são aqueles que me agradam. Agora eu tenho com quem conviver. Tenho agora uma remoção de todo o entulho, todo o lixo da idolatria, tudo aquilo que não presta. Eu me lembro que uma noite nós fomos queimar na casa de um médico aqui em Londrina, uma tranqueira de coisas, tudo aquilo que vinha da esoteria, dos poderes da magia, e eu fiquei até altas horas da madrugada, com ele, a esposa, os filhos pequenos, ao redor da churrasqueira, atirando coisas e queimando aquele lixo, como houve no tempo de Paulo lá em Éfeso, queimando aquela coisa toda. Não quero, até quadros que tinham pinturas esdrúxulas ligadas à magia, aqueles preto velho, eles vinham com o coração contente, jogavam aquilo lá dentro do fogo e diziam: isso aqui custou $400, fogo nele, vai fogo nele. E outro aqui: ei, vai fogo. Eu não quero nada que me ligue a essas coisas sujas, a poderes. Tinha figuinha de ouro. Ela disse: nem derreter isso eu quero, joga fora. Aí o outro, se tivesse ali um turco no meio, ia dizer assim: não, derrete pelo menos para o turquinho fazer outra coisa, né? Já estou olhando sua cara ali. Desperdiçar figa de ouro, eles jogaram tudo fora, aqueles negócios, e meia lua, e coração, e estrela de 5 pontas, e uma porção de coisas. Eles iam jogando, dizendo: não quero, eu quero Deus. O que Deus fez na vida de Manassés, Ele faz na sua e fez na minha, e faz na vida daqueles que pela sua misericórdia entregam-se a Cristo Jesus. Jesus morreu em nosso benefício, para nos incluir na sua morte, para que aquela morte fosse nossa, e na ressurreição Ele nos desse não uma religião, mas um novo coração, uma nova vida. Ele morreu sim em nosso benefício, para criar em nós um novo coração e nos dar uma nova vida. Do mesmo modo que Ele transformou Manassés, Ele pode transformar a sua vida. A palavra Manassés foi dada por José ao nome do seu filho, com uma expressão dizendo: Deus me fez esquecer de tudo o que os meus irmãos me fizeram, de tudo aquilo que foi ruim do meu passado. Eu gostaria que você considerasse agora Manassés como Deus lhe fazendo esquecer do seu passado, crucificado lá na cruz com Cristo Jesus, e dado uma nova vida na ressurreição, para que nós vivamos em novidade de vida, para a glória de Deus Pai.
Amém.